Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Meio-campista Vitor Hugo pode voltar a integrar o elenco do Flamengo. Chegada de Carrascal liga alerta sobre estrangeiros no Flamengo. Agora, Felipe Luiz dá o ok e o substituto de Wesley está a caminho do Flamengo. Mais um da base sendo negociado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Léo Ortiz não deve ser problema para os próximos jogos do Flamengo. Substituído com dores na derrota por 1-0 contra o Santos, na última quarta-feira, o zagueirão foi reavaliado pelo departamento médico do clube nessa quinta-feira e, segundo o jornal O Dia, não preocupa para os próximos compromissos. O Léo Ortiz sentiu um desconforto na região glútea e precisou ser sacado pelo Felipe Luiz no intervalo do jogo para a entrada do seu xará, Léo Pereira. O Léo Ortiz é um dos pilares da defesa do Flamengo, porque com ele em campo, nessa temporada, o rubro-negro sofreu apenas 15 gols em 30 jogos e sem ele sofreu 8 gols em 10 jogos. Contra o Santos, o time sofreu o gol do Neymar justamente quando o zagueiro não estava mais em campo. A imagem da nova camisa número 3 do Flamengo vazou na internet nesta sexta-feira, antes do lançamento oficial. O uniforme alternativo exibe um design moderno e deve estrear em breve nos jogos do Flamengo. O site Opalec foi o responsável pela divulgação das imagens. A nova camisa do Flamengo tem cor creme, escudo estilizado em dourado e logo retrô da Adidas na mesma cor. Tem gola em V e punhos com acabamento dourado. 3 listras aparecem nos ombros em preto com detalhes vermelhos. O tecido conta com estampa em relevo com formas geométricas e a famosa estrela acima do escudo na cor dourada, que representa o título do Campeonato Mundial de 1981. A nova camisa 3 tem lançamento previsto para o dia 1º de agosto, mas o Flamengo ainda não confirmou oficialmente essa data. Mas a expectativa é que o uniforme chegue ao público já no início do próximo mês. A janela de transferências está aberta até o início de setembro. Tempo de sobra para contratar, mas também para concretizar vendas. Outros jogadores com pouco espaço podem ter as suas saídas bem vistas, como é o caso do lateral direito Daniel Salles, de apenas 19 anos, que interessa ao Porto de Portugal. Os portugueses querem o jovem para integrar o time do Porto B. Eventualmente, caso ele se destaque, ele vai poder subir e integrar o plantel principal e vai passar a performar no alto escalão europeu, principalmente nas competições internacionais. No fim do ano passado, Daniel Salles renovou o contrato com o Flamengo até o final de 2028. Anteriormente, o seu contrato ia até o final de 2026. Apesar da extensão, ele pode estar perto de dar adeus ao clube. Ele fez parte das rodadas iniciais do Campeonato Carioca, mas teve poucas oportunidades depois disso. Em 2025, ele voltou ao time da base para disputar a Libertadores Sub-20. Era esperado que o jogador tivesse mais espaço com uma eventual saída do Wesley. Mas o grande momento vivido pelo Varela, mesmo como reserva, dificulta ainda mais essa missão do jovem jogador, que se torna uma das últimas opções para a lateral direita para o Felipe Luiz, mas sequer ele tem sido relacionado. Segundo o portal Coluna do Fla, o meio-campista Vitor Hugo pode voltar a integrar o elenco do Flamengo. O jogador estava em negociação com o Famalicão de Portugal, mas a equipe portuguesa se irritou com a diretoria rubro-negra por ter voltado atrás da negociação. Diante dessa resistência e sem novas propostas, o diretor executivo José Botto considera reintegrar o jogador ao elenco do Flamengo. Contudo, a decisão só será tomada depois de uma reunião com a comissão técnica, que a princípio não conta com o Vitor Hugo para os seus planos. O Flamengo havia liberado o meia Vitor Hugo ao Famalicão de Portugal sem custos.
A negociação, porém, travou após crise nos bastidores do clube rubro-negro. O Vitor Hugo teve uma proposta negada de 10 milhões de euros lá atrás. José Boto vivia um momento de incertezas enquanto a polêmica entre Pedro e Felipe Luiz se tornava pública. Sob pressão de apoiadores e conselheiros do clube, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, decidiu intervir pessoalmente na negociação. Uma semana depois, o Vitor Hugo continua sem definição sobre o seu futuro no futebol do Flamengo. O jovem tem 21 anos, é cria das categorias da base do Flamengo e o meio-campista fez parte daquele time vencedor de 2022. No entanto, ele foi emprestado para o Göztepe da Turquia, onde jogou 35 vezes e marcou 3 gols. A mais nova contratação do Flamengo, Jorge Carrascal, tem tudo previsto para desembarcar aqui no Rio de Janeiro nesse final de semana para realizar os seus exames médicos e os advogados do clube já estão preparando os documentos para que o Meia assine um contrato de 4 temporadas. A chegada do Meia levanta uma dúvida entre os torcedores e analistas. O Flamengo ainda pode contratar mais estrangeiros ou já atingiu o limite permitido pela CBF? Boa pergunta. Desde 2023, a CBF aumentou de 7 para 9 o número máximo de jogadores estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Brasileiro. Mas não há um limite de estrangeiros inscritos no elenco, apenas uma restrição para a lista de relacionados para cada jogo. Com a chegada do Carrascal, o Flamengo atinge 8 estrangeiros no elenco. O goleiro Rossi, argentino, o Pulgar, chileno, o Plata, equatoriano, o Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, uruguaios, e o Jorge Carrascal, colombiano. A dúvida que muitos torcedores rubro-negros levantam gira em torno do Jorginho, volante que nasceu no Brasil, mas se naturalizou italiano e defendeu a seleção da Itália, e hoje joga no Flamengo. Segundo a apuração do Globo Esporte, nesse caso, o Flamengo não precisa se preocupar porque o Jorginho tem dupla cidadania e é considerado brasileiro para a CBF, não ocupando vaga de estrangeiro, e por isso o clube ainda tem mais uma vaga aberta para o estrangeiro aí ser relacionado nos jogos do Flamengo. E pode contratar mais, desde que gerencie bem essa lista de relacionados para cada jogo. De acordo com o site RTI Esportes, o Flamengo avançou bem nas conversas para renovar com o goleiro Rossi, que tem contrato até o final de 2027, e a ideia é prorrogar isso aí até dezembro de 2028, com um aumento salarial para R$ 950 mil por mês. Hoje ele ganha R$ 600 mil. Se confirmada a notícia, o Rossi assumiria o posto de goleiro mais bem pago do Brasil, superando o Léo Jardim do Vasco, que hoje ganha R$ 530 mil por mês. Em paralelo, o Felipe Luiz pode acabar perdendo o goleiro Matheus Cunha, que, segundo a Rádio Itatiaia de Minas Gerais, está na mira do Cruzeiro com negociações já em andamento. O Matheus Cunha fez 55 jogos pela equipe profissional do Flamengo. A CBF definiu que o Rafael Claus vai ser o juiz que vai apitar o Fla-Flu desse domingo. E vai ser o seu 45º jogo em que ele apita um jogo do Flamengo com quem coleciona polêmicas envolvendo prejuízos ao Flamengo. Alvo de críticas da torcida rubro-negra, o Rafael Claus gerou polêmica num jogo contra o Fluminense em 2024. Com o Rafael Claus em campo, o Flamengo teve 26 vitórias, 14 derrotas e 4 empates. O Claus tem uma média de 4,3 cartões amarelos por partidas do Flamengo. São 190 amarelos em 44 partidas, além de 12 cartões vermelhos. Desses 92 amarelos, 48,6%, e 5 vermelhos, 33,3%, foram para os jogadores aí do Flamengo. A informação é do portal Mundo da Bola. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece. Manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal.
Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo também. Aperta ele, é de graça, e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! Conforme divulgado pelo portal Mundo Bola Flamengo, valorizado no mercado e ganhando espaço com o técnico Felipe Luiz, o jovem centroavante Wallace Yan, de 20 anos, deve receber um aumento salarial do Flamengo. A diretoria quer valorizar o jogador sem ter a necessidade de renovar o seu vínculo atual. O contrato do Wallace Yan com o Flamengo vai até dezembro de 2027. E, ao que tudo indica, não vai ser alterada essa data. A estratégia do Flamengo é ajustar os termos financeiros, porque, além do aumento nos vencimentos mensais, o clube também planeja elevar a multa rescisória. Atualmente, a cláusula de saída é de 50 milhões de euros, cerca de 320 milhões de reais na cotação atual para o exterior, e 51 milhões para clubes aqui do Brasil. O objetivo é proteger o jogador de sondagens e propostas. O Wolverhampton da Inglaterra é o principal interessado na joia rubro-negra. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Flamengo trabalha em sigilo para concluir a contratação do substituto do Wesley e já tem candidatos escolhidos pelo departamento de Scout. A tendência é que o reforço seja anunciado em breve, segundo o jornalista Mateu Moreto. A ideia da diretoria rubro-negra é evitar qualquer brecha no elenco e já ter um novo nome integrado ao grupo do Felipe Luiz antes da saída oficial do Wesley. O clube italiano já chegou aos valores pretendidos pela diretoria do Flamengo, 25 milhões de euros fixos, cerca de 161,6 milhões de reais, além de bônus. A movimentação nos bastidores foi aprovada pelo Felipe Luiz, que tem se mostrado cada vez mais ativo nas decisões do departamento de futebol do clube. Embora nomes específicos ainda não tenham sido revelados para não atrapalharem as tratativas, a expectativa é que as negociações avancem rapidamente já nos próximos dias. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!